Olá, bom dia. Hoje nós vamos iniciar o estudo dos vegetais do reino Plantae e vamos começar pelas caracterizações, tá? Sabemos da importância dos vegetais que eles exercem na natureza do ponto de vista do fornecimento do oxigênio, né, para a manutenção da vida das outras espécies. Então é importante que também nós conheçamos e vamos aqui hoje dar início o estudo das plantas. Então vamos aqui caracterizar ou vamos aqui enumerar as principais características deste reino, tá? As plantas, elas são caracterizadas por se apresentarem embriões multicelulares, ok? Eles têm uma característica marcante que é muito semelhante aos dos animais. É que a vida, digamos, embrionária, ela é dependente da mãe. Veja que nós, seres animais, nós somos gerados dentro de uma estrutura uterina, correto? Em que somos, aliás, as nossas mães é que fornecem o nutriente para a manutenção do nosso desenvolvimento como um todo. Então aqui nos vegetais, esses embriões multicelulares, eles vivem às custas do organismo materno. Fenômeno este conhecido como matrotrofia. É quando a planta, nós vamos ver isso em detalhes, ela fornece através de células especiais, forma inclusive a placenta, tá? Similar à placenta, que é umas dobras de tecido celular que vai fornecer o material nutritivo para aquele embrião, ok? Outra característica, gente, a origem dos vegetais veio lá das algas inferiores, das algas verdes. Vejam que houve a necessidade da migração destas águas daquelas partes mais úmidas dos meios aquáticos para o meio terrestre. Então, do ponto de vista de origem ancestral, os vegetais estão intimamente ligados às algas verdes. Existem aproximadamente 300 mil espécies catalogadas, correto? Em 4 grandes grupos, que é o grupo ou filos das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então estes 4 grandes grupos ou filos, eles enumeram todos os vegetais hoje existentes no planeta, tá bom? Cada um, certamente, com as suas peculiaridades, com as suas características, nós vamos ver a classificação, tá? Quanto aos sistemas de condução da seiva elaborada e da seiva bruta, nós vamos ver que existem vegetais vasculares e avasculares. Também eles obedecem ou são classificados segundo a presença ou ausência de sementes e a presença ou ausência de frutos. Então são parâmetros que foram ao longo dos anos analisados até que chegaram a uma classificação geral que nós vamos ver logo mais. Outra característica, gente, são seres eucarióticos, tá? São seres que já apresentam a unidade celular complexa. Uma particularidade aqui nos vegetais, que vimos também lá nos fungos, é a presença da parede celular, a nível da célula, tá? Que é também uma das especialidades aqui dos seres vegetais. São seres eucariontes, tá? São multicelulares. Então, os vegetais apresentam uma característica de ser representado por organismos multicelulares. São autotróficos, tá? Vimos que o autotrofismo é aquela característica, vamos dizer assim, que está restrita, vamos dizer, aos seres clorofilados, aos seres pigmentados, que desenvolvem a fotossíntese. Ou seja, são organismos que fabricam seus próprios alimentos. São autônomos, portanto, o termo autótrofo. Eles fabricam a sua própria energia.
Outra característica, gente, é que esses vegetais, desde os mais inferiores aos superiores, no seu ciclo de vida, eles apresentam o que nós chamamos de alternância de geração. Significa dizer o quê? É que é um ciclo, haja vista que estes organismos, eles apresentam as duas formas de reprodução. Reproduzem-se assexuadamente, nós vamos ver, por fragmentação, correto? Por uma forma também especial da formação do propálago, que é uma estrutura que vai se desmembrar do organismo primário e vai crescer e originar um outro organismo vivo. Então, é uma forma de reprodução assexuada, ou seja, não acontece a combinação ou a interferência dos gametas sexuais, ok? Já a reprodução sexuada, em todos os vegetais, é verificado um ciclo alternado, um ciclo de alternância de geração. Significa dizer o quê? Vamos olhar aqui para este gráfico que eu fiz aqui, inclusive está no livrinho de vocês, onde nós representamos aqui o ciclo alternado, ou seja, a alternância de geração, ou seja, sai de uma fase haploide. O que seria isso? Uma fase de número de cromossomo reduzido, tá? Que seria a nível de gametas, a nível de esporos. Então esses organismos apresentam apenas um determinado número de cromossomo, correto? Portanto, eles são chamados haploides. Quando eles passam para a fase diploide, que nós vamos ver, quando acontece a fecundação, em que os gametas se encontram, é como se somasse. Se eu levo 10 com mais 10, então eu vou ter 20. Isso aqui é um exemplo hipotético. Então, estes vegetais, eles alternam horas durante o seu ciclo de vida, eles estão com um número reduzido de cromossomo e horas com um número duplicado de cromossomos, ok? A este número de cromossomos foi assim categorizado e identificado como haploidia e diploidia, tá? Isso para representar que os seres haploides apresentam número reduzido, os seres diploides apresentam a duplicidade, podemos dizer assim. Então vamos ver aqui neste gráfico. Aqui nós temos o indivíduo gametófito multicelular haploide, tá? Representado pelo N. Então, dentro da biologia, nós sabemos que os seres haploides, que apresentam um número X de cromossomo, haploide, tá? Seria representado pela letra N. Esse indivíduo, esse gametófito, ele amadurece e as suas células se dividem por mitose. Nós sabemos que a divisão mitótica, gente, ela é conservativa, ela não vai reduzir nada. Então, esses indivíduos, fruto da divisão mitótica das células do gametófito, que é o órgão que produz os gametas, eles liberam estas células que recebem o nome de gametas, portanto são haploides, ok? Apresentam apenas N cromossomos. Muito bem, esses gametas, quando eles se encontram, certamente o masculino com o feminino, vai haver o fenômeno da fecundação ou fertilização. E é aí onde se soma, é aí onde vamos pegar o número de cromossomos de um com o de outro, quer dizer, gametas se somam, certamente vai dobrar o número desses gametas. Então ele sai de uma condição haploide para uma geração diploide, ok? Que recebe o nome de ovozigoto. Esse ovozigoto é o primeiro organismo diploide, fruto do encontro das duas células haploides. Este ovozigoto, ele também vai se dividir por mitose. E esta mitose, gente, ela é conservativa. Ela conserva um número de cromossomo e vai formar o esporófito, que é um organismo multicelular diploide, tá? Quando ele atinge a fase madura adulta, vai sofrer a meiose. Vejam que aqui, tá? Sofreu a primeira mitose para a formação dos gametas,
houve a formação do ovo ou zigoto, que é uma célula diploide, continuou a divisão mitótica conservadora, ou seja, conservou os mesmos números cromossomiais, conservou a diploidia, e este indivíduo, este esporófito multicelular adulto diploide, vai sofrer a primeira divisão meiótica. Essa divisão por meiose, nós sabemos que ela é reducional. Então ele sai da condição de diploide, volta para a condição haploide. Então vejam, e esta redução, esta divisão meiótica vai produzir, gente, os esporos, tá? Os esporos que são células que, encontrando condições ideais, vão germinar para formar o esporófito, que vai produzir o gametófito, que vai produzir os gametas. Então vejam que nós saímos de uma condição ou de uma geração haploide, tá? Com um número X de cromossomo, sofre mitose para formar os gametas. Esses gametas se encontram por fecundação e duplicam, sai da geração haploide para diploide, sofre mitose para formar um indivíduo. Esse indivíduo diploide vai sofrer meiose reducional e vai voltar novamente à condição haploide, tá? E simplesmente por mitose ele vai formar o gametófito adulto novamente. Então vejam que aqui é um ciclo onde se alterna, horas é uma geração haploide e horas é uma geração diploide. E isto nós damos o nome de alternância de geração. É uma forma especial que se verifica em todos os vegetais, desde as briófitas até as angiospermas e gimnospermas, tá bom? Muito obrigado, fiquem em casa e estudem, vai cair sim na nossa prova. Amanhã, na nossa próxima aula, nós vamos estudar as briófitas, que também é assunto para a nossa prova, ok? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.